Prontinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uai, cadê as canetas que eu acabei de pegar? Ah, eu não acredito. Peraí. Só um minuto, gente. Eu esqueci as canetas lá fora. Ô, Ana. Aninha. Ana. Ana. Espera aí. Ixi, Maria. Oi. Tá na outra sala. Nada. Na verdade, já aconteceu. A gente tá na outra sala, tá? Mas pode entrar por aí. Pode entrar por aí. Teve uma bagunça aqui hoje de manhã e não foi arrumada. Pronto, foi pegar as canetas. Então, gente, o que eu estava falando é o seguinte: o Ângelo, ontem, ele mandou para mim uma mensagem com um exercício, com dúvida, num exercício ainda da aula de ontem. Eu acho que era da aula de ontem. Deixa eu achar ele aqui. É o exercício da página número 3, questão número 8. 8, tá? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Hoje nós estamos na outra sala, tá? Então quem vai controlar a câmera sou eu. Ela está no manual. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, antes da gente entrar na aula 3 de física, eu gostaria de fazer com vocês a questão número 8 da página 3 da aula de ontem, que é uma aula de mecânica, a pedidos do Ângelo, tá? Se tiver o zoom muito longe, essa câmera não é tão boa quanto a outra, tá, gente? Então a imagem ela fica um pouquinho mais zoada. Se o zoom não tiver muito bom, vocês me avisem. Então, ó, revisão, página 3 de física, questão número 8. Tá? Beleza? Questão 8 diz assim: é uma questão que tem um gráfico e tem 3 afirmativas, e ele pede para a gente julgar se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então ele fala assim: ó, ao chegar em casa, Professor, após mais um dia de. Oi, desculpe interromper, é que é o 8 da página 6. dá 6? Então, É, peraí. Ah, tá mas bom. se for As duas fazer são isso, não muito tem boas, problema. né? Tá bom. Então, peraí, da página 6, tá? Da página 6. Questão 8. É uma que também tem um gráfico. Então ele fala assim: um bloco de massa 4 quilogramas encontra-se em repouso sobre um plano horizontal quando no instante t igual a 0 segundos, ele passa a sofrer ação de uma força resultante, Fr, na direção paralela ao plano, cujo módulo varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Então, eu tenho um corpo, um bloquinho, esse bloquinho ele está submetido a uma força resultante que, segundo ele, é paralela ao plano, certo? Tá? Só que o problema é que essa força não é uma força constante. Como é que eu sei que essa força não é constante, gente? Porque ele deu um gráfico mostrando como que essa força varia com o tempo. Ou seja, se a força varia com o tempo, constante ela não é. A força ela começa do zero, ela vai subindo até que no instante 6 segundos, o módulo dessa força vale 12. Tá bom? Beleza? Ok. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Módulo varia em função do tempo. Não, não, não. A respeito do movimento do bloco
no intervalo de tempo considerado, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, o bloco se desloca em movimento retilíneo uniformemente variado. E aí? O bloco se desloca em MRU. Gente, quais são as características de um corpo que está em MRU? Bom, um corpo que está em MRU, ele tem uma aceleração. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Porque aqui tem um problema. E aí, Angelo, veja se a tua cabeça pensou desse jeito. Porque, pelo que eu me lembro no que você escreveu, acho que você considerou essa questão como verdadeira e ela é falsa. Porque o que a pessoa normalmente pensa? Fala assim, puta, peraí. O corpo tem uma força. Só que pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, se o corpo tem uma força e, portanto, ele tem uma aceleração, ele está em movimento uniformemente variado. Onde está o erro disso tudo que eu falei? Tem um erro aqui. O corpo só está em MRU se a aceleração for constante. Não é que não basta ele ter a aceleração. O corpo precisa ter aceleração constante. Só que tem um problema. Para o corpo ter aceleração constante, pensa comigo. Quem é que dá aceleração para o corpo? Não é a força? Então, se o corpo precisa ter uma aceleração constante, a força tem que ser constante. O problema é que essa força não é constante. Então, se o corpo tem uma força que varia, quer dizer que a aceleração varia. Se a aceleração varia, o movimento não é uniformemente variado. Ele é só movimento variado. O movimento, olha para a expressão, movimento retilíneo uniformemente variado. Para um movimento variar uniformemente, quer dizer que a aceleração tem que ser constante. Então, ó, movimentos. Só uma observação, tá? Nos quais a força resultante varia, não podem ser considerados, não podem ser considerados uniformemente variados. Pois a aceleração não é constante. Dan, Pois. Oi, você pode fazer a 10 depois? posso. Obrigado. A aceleração não é constante. Tá bem? Então, ó, eu não posso usar nada de move, não posso usar Torricelli, não posso usar sorvetão, nada, nada, nada disso. Eu vou ter que resolver essa questão usando alguma outra coisa, seja lá o que ele for pedir, tá? Então, a frase 1 está falsa. Ele diz: o bloco se locomove em movimento uniformemente variado. Não. 2. No instante t igual a 6, a velocidade do bloco possui módulo 18. E aí começa uma bola de neve ou uma bola de merda. Por quê? Se você errou a A1, provavelmente você vai errar 2. Por quê? Se na tua cabeça o movimento é MRUV, para você fazer a 2, você vai usar todas as equações de MRUV. E esquece, eu não tenho como fazer isso. Aí você fala assim, tá, professor, mas então peraí. Se o corpo não está em movimento uniformemente variado, que fórmula eu vou usar? Eu vou usar o teorema do impulso. Vocês lembram o que é impulso, gente? O impulso é uma grandeza que mede. Deixa eu ver como é que eu posso explicar impulso sem colocar fórmula, que depois eu coloco a fórmula. O impulso é uma grandeza que mede o efeito da força ao longo do tempo. Então, tipo assim, quando um corpo sofre a ação de uma força, ele vai acelerar.
Ele vai ser empurrado e basicamente a velocidade dele vai mudar. Só que vocês concordam comigo que quanto mais tempo essa força ficar agindo no corpo, mais ele acelera? Então, o impulso, ele é uma grandeza vetorial, ele é um vetor, e ele é calculado pegando a força e multiplicando pelo tempo. Força vezes tempo. Impulso é força vezes tempo. Tá, professor, mas eu não quero saber a força, eu quero saber a velocidade dele no instante 6. Calma lá. O impulso consiste na aplicação da força multiplicada por um tempo. Toda vez que um corpo sofre o impulso, ele vai mudar a própria velocidade. Se ele vai mudar a velocidade, ele vai sofrer uma mudança na quantidade de movimento. Então, existe um teorema na física chamado teorema do impulso. O teorema do impulso diz o seguinte: impulso. Ele fala que quando você aplica um impulso no corpo, esse impulso ele é igual à variação na quantidade de movimento do corpo. Tá? Eu tenho dois teoremas muito importantes na mecânica, que são o teorema da energia cinética, que a gente usou na aula de ontem, que é o trabalho causa variação na energia cinética, e eu tenho o teorema do impulso, que diz que o impulso causa variação na quantidade de movimento. Muito bem. Por que esse teorema é interessante para mim? Pelo seguinte, vamos abrir essa conta aqui, ó. Impulso é igual a Q final menos Q inicial. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se não me falha a memória, o corpo partiu do repouso. Ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a quantidade de movimento inicial dele é 0. Tudo bem? Então eu tenho que o impulso é igual à quantidade de movimento final. Se eu abrir isso aqui, olha onde que eu vou encontrar. Ó, quantidade de movimento, pessoal, é a massa vezes a velocidade. Tudo bem? E aí apareceu o que eu quero. Ó. Ele afirma na afirmativa 2, né? Ele fala que o corpo no instante 6 tem velocidade 18. Vamos ver. Como se não bastasse lembrar de tudo isso, eu ainda vou ter que tirar um coelho da cartola. Por quê? Para eu calcular o impulso, teoricamente, eu precisaria fazer essa conta aqui, certo? Só que eu não posso fazer essa conta aqui nesse problema por uma razão. A força varia com o tempo. Para eu usar a fórmula do impulso, força vezes tempo, essa força precisaria ser constante. Então veja, eu primeiro precisei lembrar do teorema do impulso. Abri o teorema do impulso. Agora eu estou com outro problema na minha frente, que é como é que eu vou calcular o impulso se eu não posso usar a fórmula do impulso? Aí, gente, vocês já sabem. Gráfico de força por tempo. Se eu tirar a área do gráfico, o que eu estou fazendo com as grandezas, força e tempo? Multiplicando. Vocês já repararam que na física, volta e meia, o professor vem com essa história de tirar a área do gráfico? Põe uma coisa na tua cabeça, gente. Toda vez que você tira a área de um gráfico, na física, o que você está fazendo matematicamente é pegando a grandeza que está no eixo Y e multiplicando pela grandeza que está no eixo X. Então, se eu tirar a área de um gráfico de força por tempo, tecnicamente é como se eu estivesse pegando essa força e multiplicando pelo tempo. Então, o impulso é a área do gráfico
que é igual a mV final. Bastante coisa para lembrar, né? É uma questão difícil porque ela tem bastante coisa para lembrar. Muito bem, agora vamos tirar a área do gráfico. Base, 6, vezes a altura, 12, né? Dividido por 2. Então vai dar 36. Então fica 36 igual. Ô, gente, me lembra aí, por favor, qual que é a massa do bloquinho? 4 quilos? 4 vezes V final. Pronto. Então a velocidade final vai dar 9, né? Tudo bem? Sabe o que é o pior, gente? Se você não perceber isso aqui, normalmente o que que o aluno faz? Quando ele não percebe isso? Ele não percebeu que a força varia, o que que ele faz? Ele vai lá no gráfico, pega a força, aí faz força igual a massa vezes a aceleração, descobre a aceleração errada, pega a aceleração errada e joga no vovô ateu. Entendem qual foi o erro? Provavelmente o erro que normalmente a pessoa comete aqui é esse. Ela vai tentar achar a aceleração usando essa força, tá? Beleza? Ou então, um outro erro que poderia ser feito é o cara colocar a força aqui valendo 12. Qual que seria o erro de você colocar a força 12 aqui? A força nem sempre foi 12. Ela só foi 12 no último instante ali. Tá bem? Beleza? Então a frase 2 tá falsa. A 1 já estava falsa, né? E agora a 2 também. A 3 agora, deixa eu ver. No intervalo de tempo entre 0 e 6 segundos, a força resultante realiza no bloco um trabalho de 162. Como que eu descubro isso? Trabalho da força. Eu vou usar o teorema da energia cinética. Então, se no item 2 eu usei o teorema do impulso, no item 3 eu vou usar o teorema da energia cinética. Opa, ai, desculpa, gente, eu sem querer apertei o botão errado aqui. Opa, aqui. Ó, o que que o teorema da energia cinética afirma? Teorema da energia cinética. Isso na afirmação 3, né? Ele vai dizer que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Tá? Agora que eu já tenho a velocidade final, né? A gente achou a velocidade final aqui, ó. Eu posso usar o teorema da energia cinética porque fica o trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Considerando que o corpo partiu do repouso, a energia cinética inicial dele é zero. Eu já consigo calcular a energia final do corpo porque eu consegui calcular a velocidade dele aqui. Então fica W da força resultante é igual a m v ao quadrado sobre 2. V final, né? Olha lá. Então vai ficar. Vocês falaram que a massa é 4, né? Resultante. Então vai ficar 4 vezes. A velocidade, gente, é 9. Só que eu vou elevar ela ao quadrado. Então vai ficar 81 dividido por 2. Vai dar 162. Ó, divide o 4 por 2, dá 2, né? 81 vezes 2 dá 162. Então o trabalho da força resultante é 162. Então ela é verdadeira. Verdadeira. Tá? Beleza? Boa questão, hein? Boa questão. Fechou, Ângelo? Pegou aí? Peguei, Massa. obrigado, Dan. Massa. Aí pediram para fazer a 10. Dessa mesma folha, né? Essa 10, gente, foi até bom você ter pedido, porque ela é um outro assunto de hidrostática, né? Porque ontem a gente fez uma questão de empuxo. Lembra que eu tinha falado que um outro assunto possível para hidrostática
É a pressão, cálculo de pressão do líquido, né? Então vamos fazer a 10 aí a gente já vai para outra aula, tá? Na outra aula tem termodinâmica, termologia, ótica, ondulatória, tem um monte de questão diferente aí também. Então vamos. Na questão 10, ainda na página número 4, 6, perdão, Dan, que você volta um pouquinho só para mim tirar foto, por favor? No volto. quadro? Espera Obrigada. só um pouquinho. Hã? Você tirou? Então, mas é que eu não sei se ela está no nosso grupo. Espera aí. Porque tem um monte de grupo. Espera aí, eu volto, não tem problema. Enquanto eu vou lendo, você vai copiando aí, ó. Tá bom aí? Ô, Dan, Que? esse exercício 8, se o gráfico fosse velocidade por tempo, aí seria. Aí daria para usar. Sim, sim. Aí é move. Porque se o gráfico fosse velocidade por tempo, porque o gráfico é uma reta, né? É uma função de primeiro grau. Então, se o gráfico fosse velocidade por tempo, aí era move, aí você acha a velocidade, a aceleração, aí você faz desse jeito mesmo, tá? E outra coisa, né? Deixa eu ver se precisaria fazer isso, né? Ah, não, nem precisaria. Porque se o gráfico fosse de velocidade por tempo, tirando a área dava o ΔS, mas o ΔS não vai precisar para nada, tá? Então vai, questão 10. A pressão hidrostática na superfície de um lago, a pressão atmosférica, perdão, é 10 elevado a quinta pascal. Um mergulhador experimental mergulha nesse lago até a profundidade tal que a pressão total sentida por ele é o triplo da pressão atmosférica. Qual a profundidade em metros em que se encontra o lago mergulhado, o mergulhador? Então é o seguinte: eu tenho um lago, né? A pressão atmosférica na superfície do lago é 10 a quinta pascal. Ô, gente, deixa eu falar duas coisas sobre essa unidade pascal, antes da gente fazer a questão. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Primeiro, 1 vezes 10 a quinta pascal é o que a gente chama de 1 atm. Tá? Ou seja, porque a atmosfera não é uma unidade no sistema internacional. A unidade no sistema internacional é o pascal. Então, tipo, a pressão de uma atmosfera equivale a 100 mil pascal. Tá? É 10 a quinta. É muito comum nesse contexto, né, de hidrostática, quando você está trabalhando com pressão de atmosferas, enfim, é muito comum a gente expressar a pressão em quilopascal. Então não se assustem se aparecer assim, ó, 100 kPa. É muito comum aparecer em gráficos, em vez do cara colocar pascal, ele colocar, por exemplo, kPa. Esse K, na verdade, seria o 10 ao cubo, tá? Não, não, vamos lá. Por exemplo, quando você vai usar o PV-NRT, lá na equação de Clapeyron, você tem o R, né? O R, ele pode ser 0,082 ou 8,3. Não sei se vocês sabiam que o R tem dois valores. Esse valor, que é o que normalmente a gente estuda na aula de química, você vai usar se a pressão tiver em atm. Então, por exemplo, se você quiser usar o PV igual a NRT com a pressão em atm, aí você usa esse. Tanto é que eu não sei se você já reparou, que do lado da unidade, do R, né, que é o valor, tem uma unidade. A unidade do R, olha que bizarra é. Atmosfera litro, mol, Kelvin. Então, por exemplo, quando a gente usa o PV-NRT na química, geralmente, a gente gosta de usar na química a pressão em atm, o volume em litros. Então, é comum a gente usar esse R. Agora, na física, onde a gente gosta de usar a pressão em pascal, onde a gente gosta de usar o volume em metro cúbico, aí eu uso esse 8,3. 8,3. Isso aqui é para o SI, tá? Beleza? Tudo bem?
Então, ó, aí ele fala o seguinte: o mergulhador, então a pressão na superfície do lago é essa. O mergulhador, ele desceu a uma profundidade H de tal maneira que a pressão aqui dentro ela é igual a 3 vezes a pressão atmosférica. Então, tipo, ele está numa certa profundidade, onde a pressão que está sendo exercida sobre ele é 3 vezes a atmosférica. Tá. E ele quer saber exatamente isso. Quantos metros de profundidade o maluco desceu? Tudo bem? Bom, você tem 2 jeitos de fazer essa questão, mas a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Essa pressão aqui, ó, essa pressão que eu estou chamando de pressão total, na verdade, ela é a soma de 2 pressões. Por quê? O cara está aqui embaixo, não está? Em cima dele, eu tenho uma coluna de água exercendo uma pressão e eu tenho a atmosfera também exercendo a pressão. Então, esta pressão, ela é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Tudo bem? Tá. Gente, se a pressão atmosférica é 1/10 a quinta e a pressão total é 3/10 a quinta, porque a pressão do cara, que o cara está submetido, ela é o triplo da atmosférica. Então, quanto vale a pressão hidrostática? A pressão hidrostática vale 2/10 a quinta Pascal. Ok? Então, agora a nossa pergunta é a seguinte: qual deve ser a profundidade para que a pressão exercida pela água seja essa? Aí, gente, é o seguinte: você tem uma fórmula para calcular a pressão hidrostática. Pela lei de Stevin, a pressão exercida por um líquido ela é igual a D. Peraí. A pressão hidrostática é igual a D do líquido vezes G vezes H, onde H seria a profundidade. Tudo bem? Uma vez que eu faço a conta, eu acho a altura da profundidade. Quer ver? 2 vezes 10 a quinta igual. Gente, densidade da água. Eu vou admitir que a água que está ali dentro tem densidade 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 10 a terceira vezes 10 vezes H. Olha lá. 10 a quinta, 2/10 a quinta igual a 10 a terceira vezes 10 vezes H. Agora, peraí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu conseguiria chegar no resultado dessa conta de uma outra forma. Eu não sei se você já ouviu algum professor de física dizendo que cada vez que você mergulha 10 metros de profundidade, a pressão devido a esse líquido equivale a 1 atm, não é? Vocês sabem dessa história? Vou escrever isso aqui, ó. A cada 10 metros de água, a pressão aumenta 1 atm. Claro que isso é para água, tá, gente? Porque se você souber isso, você resolve essa questão em 30 segundos. Quer ver, ó? Olha como é rápido. Quanto vale a pressão aqui no fundo mesmo? 3/10 a quinta.
Ou seja, 3 atm. Aqui em cima tem um atm. Então, só de água tem quantos atm de pressão? 2. Se cada atm equivale a 10 metros de água, significa que esse cara está a uma profundidade de 20 metros. 20 metros. Tá? De vez em quando, decorar umas coisas é bom, viu? De vez em quando, memorizar algumas coisas vale a pena, sim. Tá? Por exemplo, essa relação da pressão atmosférica com a água, ela é muito famosa, tanto na física como na química, tá? Ô, Dan, Pode falar. essa fórmula de Stirling é a mesma usada, por exemplo, para calcular as pressões do cano d'água? Tipo, cano d'água, com a pressão que sai Espera lá da aí, torneira. fala de novo porque o som picotou. Essa fórmula de Stirling, né, que é a pressão é igual a densidade do líquido mais gravidade mais vezes a altura, né? Vezes e É. vezes. É a mesma fórmula usada para calcular, por exemplo, a pressão dentro de cano d'água, tipo na torneira, na saída que sai a água, por Sim, exemplo. sim, sim, é a mesma. E uma segunda pergunta. Eu conheci essa questão do a cada 10 metros aumenta o ATM. Mas isso só vale para ambientes abertos ou a questão do cano d'água também é a mesma ideia? Tipo, a cada 10 metros de cano, por exemplo, aumentaria o ATM, a pressão da Não, água? não importa se está aberto ou fechado. Vamos supor que você tem um encanamento fechado. Então, esse encanamento está preenchido com água. Cada 10 metros de água vale um ATM. Tá? Então, tipo, se eu tivesse uma questão com 20 metros, um prédio com 20 metros, e quisesse saber qual é a pressão do térreo, seria a mesma conta dessa aí, seria os 20 metros de cano mais os 10 do ambiente, no caso. Sim, Beleza, isso mesmo. Perfeito. obrigado. Tá bom? Fechou? Vamos então para outra aula. A gente tem algumas questões de termodinâmica, de termologia, de ótica e de ondulatória. Tá? Vamos começar pela 1 mesmo, tudo bem? Ok. Um dos assuntos que a galera reza para não cair, e eu até entendo, é termodinâmica. Eita, assuntinho chato. A questão número 1 fala sobre a máquina térmica, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, aqui fazer um resumo do que é o termodinâmico, do que a questão vai falar. Ô, gente, basicamente, as questões envolvendo termodinâmica são questões que envolvem, na maioria dos casos, o princípio físico de funcionamento de um motor a combustão. Um motor a combustão, uma máquina a vapor, qualquer tipo de dispositivo que use calor para produzir movimento. Então, assim, de maneira muito grosseira, a termodinâmica estuda processos onde calor pode gerar movimento ou vice-versa. De maneira simplificada, o que é uma máquina do tipo motor? A máquina do tipo motor, ela é um sistema fechado no qual existe um gás confinado. E a gente, na termodinâmica que a gente estuda no ensino médio, a gente considera que esse gás é um gás ideal. Então, eu posso usar PVNRT, enfim. E aí, o que esse gás faz, de maneira simplificada? Esse gás, ele está acoplado, digamos assim, a um outro dispositivo que a gente chama de fonte quente. A fonte quente, normalmente, é um combustível, então pode ser óleo diesel, pode ser carvão, por exemplo, na época da Revolução Industrial, todas as máquinas industriais funcionavam às custas de queima de carvão. Essa fonte quente, ela vai queimar alguma coisa e vai gerar energia na forma de calor. Essa energia, ela é transferida para um gás. Tá? Essa energia que é transferida para o gás, a gente costuma chamar de QQ.
que é o QQ? É o calor proveniente de uma fonte quente. Ok. E esse calor é fundamental, porque quando o gás recebe esse calor, esse gás ele está preso dentro de um sistema, mas não é um sistema qualquer. Esse sistema ele é constituído por um cilindro tá? Esse cilindro ele tem um pistão. Esse pistão ele está conectado a um sistema de maneira mais simplificada assim, ó. Ó. Deixa eu virar um pouquinho o controle para cá para vocês enxergarem melhor. Vocês lembram que ontem a gente falou sobre transmissão de movimento, de transmissão de rotação em movimento circular? Então, como que funcionavam os motores mais assim primordiais? O gás, ele recebe o calor da fonte quente. Na hora que ele recebe o calor da fonte quente, o gás está aqui dentro. A pressão dele aumenta e ele literalmente empurra o pistão para cima. Só que esse pistão, ele está acoplado por um sistema de dobradiças a uma polia. De tal maneira que quando esse pistão é empurrado para cima, essa manivela aqui, ela gira meia volta. Vum. E aí o gás faz trabalho. Para o sistema de rotação completar a segunda meia volta, o gás ele tem que contrair. Então ele recebe calor da fonte quente, expande, forçando a roldana da meia volta. Na hora que ele desce, ela completa o ciclo. Só que aí que está a história. Por quê? Como que o pistão vai descer? Porque a ideia é que ele fique fazendo isso, ó. Certo? Como que ele vai descer? O processo de descida dele vai envolver um resfriamento e uma despressurização. Ele perde pressão e esfria. O pistão cai. Tá? Para isso acontecer, esse gás vai ter que resfriar. Ou seja, uma parte daquele calor que ele ganhou, ele vai realizar trabalho. Ele vai realizar trabalho na hora que o pistão sobe. Só que na hora de descer, o gás esfria. Para ele esfriar, ele teve que perder calor. E para perder calor, o gás é colocado em contato com outra fonte, um outro ambiente, que geralmente pode ser um ambiente externo, por exemplo, de tal maneira que esse ambiente externo ele está numa temperatura bem menor que a do gás. Ou seja, o gás ele vai perder calor para esse outro ambiente, que nós costumamos chamar de fonte fria. Ok? Tipo, assim, resumido muito, isso é o que acontece numa máquina térmica. Agora, aqui dentro do gás acontece uma coisa muito especial, né? Este processo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ele é representado por meio de um gráfico PV. Então, ó, fiquem ligeiras, porque se aparecer questão de gráfico PV, o gráfico PV está dizendo o que acontece aqui dentro, ó, do gás. Para o gás sofrer esse processo, a gente fala que ele tem que trabalhar em ciclo. Ele vai sofrer uma série de transformações. Por exemplo, um dos ciclos que a gente usa muito para representar esse processo é um ciclo assim, ó. Imagina que o gás ele está num estado inicial de pressão baixa, volume baixo. Então imagina
que o pistão está aqui, ó, bem baixinho. O gás vai receber calor da fonte quente de forma muito rápida, de tal maneira que a pressão dele vai subir violentamente e ele passa para um estado B. Então ele sofre aqui, ó, uma compressão, um processo de aumento de pressão isométrico, é uma compressão isométrica. Tipo, ele está com o mesmo volume, só que a pressão dele aumentou violentamente. Isso acontece, perdão, justamente porque o gás está recebendo calor. Está recebendo calor, aquela energia entra, as moléculas se agitam pra caralho, a pressão sobe. Quando a pressão dele está lá em cima, olha o que acontece. Zup. Imediatamente ele expande. Ele expande. Nesse processo, ele está fazendo trabalho. Ele está fazendo trabalho. O trabalho ele está sempre associado à expansão de gases. Beleza. Então ele completou metade do ciclo. Agora ele vai começar a voltar. No processo de volta do pistão, ele perde pressão e depois contrai. E depois contrai. Isso é um ciclo de transformação que acontece dentro do motor. Guarda assim, ó. Esquenta, expande, esfria, contrai. Esquenta, expande, esfria, contrai. Esquenta, expande, esfria, contrai. Esquenta. Outra coisa importante. Como é que eu faço para calcular o trabalho em cada ciclo? O trabalho no ciclo é a área do gráfico. O trabalho do ciclo é a área do ciclo. Tá vendo essa área aqui, ó? Tá? Tudo bem até aqui? Muito bem. Um sujeito chamado Carnot, na verdade, antes de falar do Carnot, a gente pode olhar para isso aqui e nós vamos perceber uma situação que ela é... Porque assim, o fundamento de uma máquina dessa é transformar calor em trabalho, né? Só que a gente observa, se você observar com calma, pelo próprio fluxo de energia que está acontecendo aqui, ó, a energia entra na forma de calor. Ela entra na forma de calor, mas ela sai na forma de duas outras energias, não é? Sai uma parte na forma de trabalho e uma parte na forma de calor de volta. O que a segunda lei da termodinâmica afirma? A termodinâmica ela é formada basicamente por três leis, tá? A gente estuda basicamente a primeira e a segunda. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: este processo nunca vai ser um processo perfeito. De maneira resumida, a segunda lei diz: uma máquina térmica nunca pode ter rendimento 100%. E por que uma máquina térmica nunca pode ter rendimento 100%? Porque para ela funcionar, ela precisa sempre jogar um pouco de calor fora. Para a máquina ter funcionamento de 100%, ela teria que pegar todo esse calor e transformar em trabalho. Então, a segunda lei diz: não há máquinas com rendimento 100%. Com rendimento 100%. Tá bom? Bom, se não há máquina com rendimento 100%, como é que eu faço para calcular o rendimento da máquina? É simples, gente. O rendimento da máquina é o trabalho dividido pelo calor recebido vezes 100. Ó, o trabalho não é a energia que ele usou de fato. O calor recebido não é a energia que ele recebeu totalmente. Então eu pego, ó, o que ele usou dividido pelo que ele recebeu vezes 100. Tudo bem? Tá, isso é a história.
Um cara chamado Carnot resolveu inventar, porque assim, essas máquinas, gente, elas são, assim, de uma forma não tão delicada, essas máquinas são umas bosta. Só para você ter noção, na época da Revolução Industrial, sabe qual era o rendimento de uma máquina dessa? 3%. 3% de energia. 97% do carvão queimado na Revolução Industrial foi para a atmosfera sem nenhuma justificativa. Eu não sou do Greenpeace, tá, gente? Eu só estou falando. Só para a gente ver como essa máquina era uma merda. E até hoje é uma merda, tá? Os motores a combustão, por exemplo, de carro, eles vão ter rendimento aí na base de 33%. É muito baixo. As máquinas térmicas são processos muito sujos de você obter energia. Justamente por quê? Porque uma boa parte do calor é dissipado. E não tem o que fazer. Bom, dentro dessa premissa, o Carnot, que era um cara obsessivo por esses dispositivos, ele resolveu idealizar uma máquina térmica. Ele imaginou na cabeça dele como seria uma máquina térmica perfeita, porque a gente precisa também lembrar uma coisa, né? Além da máquina térmica perder calor por dissipação, essas peças todas elas atritam uma na outra. Então, imagina o atrito do pistão no cilindro, o atrito das... Então, assim, o processo ele joga muita energia fora. Então, o que o Carnot fez? Ele falou assim, peraí, e se eu inventasse uma máquina ideal que não tivesse atrito, que não perdesse energia a não ser pelo fato desse processo, qual seria o rendimento dela? E aí ele foi e elaborou uma conta para calcular o rendimento do ciclo de Carnot. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é assim, nenhuma máquina opera no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo que a máquina operaria se ela fosse uma máquina ideal. No ciclo de Carnot, pessoal, vamos escrever aqui, ó. No ciclo de Carnot, o rendimento pelo ciclo de Carnot, ele é igual a 1 menos TF sobre TQ. Tem toda uma dedução que eu não vou perder tempo aqui com vocês. A gente fez isso durante o ano, tá? Eu me lembro que a gente deduziu, mas não precisa saber a dedução agora. O que você precisa saber é que a máquina ideal ela vai ter um rendimento calculado a partir desta conta. Então é o seguinte, este rendimento aqui, ó, nunca pode ser igual ao do Carnot. Por quê? Porque o do Carnot é ideal. Aí você fala assim, tá, professor, mas então para que eu calculo o ciclo de Carnot se eu sei que a máquina nunca vai atingi-lo? A gente calcula o ciclo de Carnot para saber até onde a máquina pode ir. Então, por exemplo, se eu calculo o rendimento de uma máquina, vamos supor, eu vou projetar uma máquina térmica e eu quero saber o rendimento dela, sem fazer ela funcionar. A vantagem de você calcular rendimento pelo Carnot é que você consegue descobrir a eficiência da máquina simplesmente sabendo as temperaturas das fontes. Por exemplo, tenta fazer essa conta de cabeça comigo, ó. Qual seria o rendimento dessa máquina se essa temperatura aqui, ó, fosse 600 Kelvin e essa daqui 300 Kelvin? Imagina uma máquina térmica operando entre uma fonte de 600 Kelvin e uma fonte de 300 Kelvin. Quanto vai dar o rendimento? %50. E se a máquina tivesse operando entre 600 e 150 Kelvin? Para quanto vai o rendimento? Quanto que dá 150 sobre 600? Dá 1/4, 0,25. O rendimento sobe para 75%.
Entenderam? Então, tipo, o que vai determinar o rendimento de uma máquina é a diferença entre as temperaturas. Ok? Isso é o que você precisa saber para começar o exercício. Por isso que termodinâmica é foda. Tá? Perguntas até aqui, gente? Veja se ficou alguma pergunta de teoria. Porque agora eu vou fazer o exercício, tá? O rendimento, ele seria a quantidade de calor fornecida que foi transformada em trabalho, é isso? O que é? O rendimento, ele seria a quantidade de calor fornecida que foi transformada em trabalho. Exatamente. Por isso que eu calculei assim, ó. Trabalho sobre o que eu ganhei sobre vezes 100. Por exemplo, vai, ó, faz assim. Imagina que a fonte quente, ela dá 1000 joules. 1000 joules. E a máquina faz 300 de trabalho. Entendeu? 300 dividido por 1000, 0,3 vezes 100, 30%. É sempre desse jeito que você calcula o rendimento. Agora, uma coisa importante. Esse rendimento nunca pode ser maior que o ideal. Justamente por quê? Porque o ideal já é ideal. Tá? Beleza? O que eles fazem na vida real, né? Eles projetam máquinas para que esse rendimento seja o mais próximo possível disso. O mais próximo possível disso. Tá? Bom, agora, tudo bem? Agora a gente pode ler a pergunta? Bom, se surgir outra dúvida, vocês me interrompem aí. Ele fala assim, ó. A figura a seguir representa trocas de calor e de realização de trabalhos numa máquina térmica. Nela estão indicados os valores da temperatura T1 e da quantidade de calor cedido. Ó, ele deu, ó. A fonte quente está a 127 graus Celsius e ela vai doar para o gás um QQ de 4.000 joules. Aí o que o gás faz? Absorve, trabalha, não sei o quê, bibibi. E aí ele faz de trabalho 1.200. E aqui tem uma temperatura TF. É isso aqui. Tá. Continuando. Oi. O trabalho é a energia que o gás usa para mexer a máquina. Então, é uma energia que sai do sistema. Só que qual que é a diferença? Porque observa o seguinte, né? Eu coloquei a setinha do trabalho saindo e a setinha da QFIA saindo. Então, essas duas energias saem. Só que essa energia, ela está saindo na forma útil, que a máquina está se mexendo. Entendeu? Esse calor, a gente fala que ele é um calor rejeitado pela máquina. Ele é rejeitado por quê? Porque ele não é usado para fazer trabalho. Tá? Aí ele fala assim, ó. Nela estão indicados os valores T1 da temperatura e da quantidade de calor cedido relativos à fonte quente, o trabalho, que ele usou a letra grega tal, a gente usou o W. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem, respectivamente, à temperatura e o calor rejeitado na fonte fria. Está aqui, ó. QF, TF. Aí ele fala assim, o seu rendimento, o seu de quem? Da máquina. Né? O rendimento dessa máquina é 75% do rendimento da máquina de Carnot. Ou seja, a nossa máquina ela tem um rendimento 75% do ideal. Entendeu? Eu sempre, toda vez que eu leio, uma maneira que eu uso para tentar entender o exercício é assim, toda vez que o cara fala rendimento de Carnot, na minha cabeça eu penso, é o rendimento ideal. Então, quando ele fala para mim assim, a máquina tem 75% do rendimento de Carnot, 75% do rendimento ideal. Tá? Sabendo que o rendimento vale 75% do rendimento de Carnot, em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2,
Nessas condições, a temperatura de T2 da fonte fria vale quantos Kelvin? Então, ele quer saber quanto é a fonte fria. Ô, gente, primeiro, vamos calcular o rendimento da máquina. Vamos primeiro calcular o rendimento da máquina. Porque é o seguinte, ó. A frase mais importante do texto é a frase onde ele diz assim, ó. O rendimento da máquina é 75% do rendimento de Carnot. Carnot. O rendimento da máquina é 75% do rendimento de Carnot. Ok? Tá bom. Vamos calcular o rendimento da máquina, então, gente. Para a gente calcular o rendimento da máquina, eu dei para vocês uma formulinha aqui, tá? Mas vou ressaltar que você não precisa memorizar essa fórmula. Basta você pensar na ideia de rendimento, pessoal, que é uma ideia bem mais abrangente, né? Ó, quanto de energia a nossa máquina recebeu? 4.000 joules, não é? 4.000 joules. Então, olha essa nuvem que está vindo para cá. Vocês estão vendo? Misericórdia. Caralho, mano. Bom, enfim. 4.000, 100%. Desses 4.000, quanto ele usou para fazer trabalho? Não foram 1.200? Então põe lá. 1.200 x. Então fica x. Vai dar 30%, né, gente? Concorda? 1.200 é 30% de 4.000. Beleza. Opa, olha que beleza. Este rendimento aqui, ó, é 30%. Então agora eu vou usar essa conta. Eu vou falar o seguinte, ó. 30% é igual a 75% disso aqui, ó. Vê. O rendimento da máquina é 75% do rendimento de Carnot. Tudo bem? Nós... O que eu ia falar? Nossa. Nós conhecemos a temperatura da fonte quente. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Gente, tudo na termodinâmica é em Kelvin. Nada em... Tudo que... Gente, sempre que tiver uma questão de gás, é Kelvin, tá? Então fica 0,3 igual a 0,75 vezes 1 menos TF dividido por 127 graus Celsius vai dar 400, né? Aí, ó, vai uma dica, porque agora aqui virou matemática, né? Uma forma de você evitar vírgulas, por exemplo, é escrever, por exemplo, isso aqui na forma de fração, ó. Então, por exemplo, o que eu faria aqui? Eu faria assim, ó. Tá vendo onde está escrito 0,3? Eu colocaria 3 décimos. Eu faria assim, ó. 3 décimos é igual a... Tá vendo onde está escrito 0,75? 0,75 não é a mesma coisa que 3 quartos? Vezes 1 menos TF sobre 400. Talvez dê para simplificar algumas coisas aqui, ó. Ali, ó. Dá para cortar o 3 com o 3, pelo menos, né? Aqui. Dá para passar o 4 multiplicando, né? Aqui, ó. Fica 4 sobre 10 igual a 1 menos TF sobre 400. Ô, gente, 4 sobre 10 é 0,4.
é 0,4. Então vai ficar assim, 0,4 menos 1 igual a menos TF sobre 400. Ó, passei o 1 para o lado esquerdo, né? Vai ficar menos 0,6 igual a menos TF sobre 400. Então fica 0,6 igual a TF sobre 400. Olha lá. Aí eu passo 400 multiplicando. Já vai sair em Kelvin aqui, tá, gente? 240 Kelvin. Tá. Posso só falar mais uma coisa sobre Carnot? Juro. Como que você olha um ciclo e sabe se o ciclo é Carnot ou não Carnot? Dan, Oi. uma dúvida. Se é 0,4 menos 1, por que que tá positivo? Ficou negativo, mas aqui é negativo, eu multipliquei por menos 1 já. Ah, tá. Disfarça. Tá? Como que eu vou olhar para um ciclo e saber se o ciclo é Carnot ou não Carnot? Carnot é foda. O ciclo de Carnot, gente, ele é um ciclo bem peculiar. Deixa eu desenhar ele aqui. Qual parte? Isso? Você quer que eu apague aqui? Tá bom. Ai, gente, eu adoro vocês. Ó, o ciclo de Carnot ele é muito viagem. Ele tem 4 pontos, A, B, C, D, tá? E ele é formado assim. No estágio A, o gás ele está numa pressão alta e um certo volume, tá? Ele vai de A para B, tá? E se você observar no processo de A para B, ele está sofrendo uma expansão. Tá vendo que ele está vindo mais para o lado direito aqui, ó? Então ele sofre uma expansão. Vocês perceberam que esses pontos A e B eu desenhei em cima de uma curva meio aleatória? Essa curva não é nada aleatória. Essa curva está mostrando que o ponto A e o ponto B estão na mesma temperatura. Então, o primeiro processo do ciclo de Carnot é uma expansão isotérmica. Então, o gás ele expande isotermicamente, atingindo esse estado B. Aí, o próximo processo, ele evolui, a gente usa o termo evolui, pode ser? Do B para o C, numa nova expansão. Só que nessa expansão, ele muda a temperatura. Ele vai de uma temperatura maior para uma menor. Essa expansão BC, pessoal, ela tem um nome muito esquisito. Ela é chamada de expansão adiabática. Adiabática. A expansão adiabática, ela é uma expansão quase que instantânea. Sabe quando você abre uma garrafa de água com gás e o gás está tão preso lá dentro que vai... A expansão adiabática é mais rápida que aquilo. Ela é uma expansão tão rápida que o gás não consegue nem trocar calor com o meio externo. Então ele expande, na hora que ele expande, ele faz um baita de um trabalho, tá? E ele libera energia às custas desse trabalho. Tá? Essas duas primeiras etapas, elas são a metade do ciclo, onde o gás está sempre expandindo. Isso na máquina ideal dele lá. Agora o pistão vai retornar para o lugar onde ele estava. Então o gás ele vai de C para D. Observa que de C para D ele volta a contrair
aumentando a pressão, tá vendo? Ó? Aqui é uma contração isotérmica. Contração isotérmica. Isotérmica. E aí, nós teríamos o quarto e último estágio do ciclo. Ah, perdão, deixa eu só voltar para cá um pouquinho. Ó. Aí eu teria o quarto e último estágio do ciclo. No último estágio, ele vai de D para A, contraindo de novo e aumentando a temperatura de novo. Aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelhinho para ficar bem característico. Você tem duas curvas pretas e duas vermelhas. Ó. Espera aí. Esse aqui é o ciclo do Carnot. A área daqui de dentro, ó, é o trabalho do ciclo. Claro que ninguém vai pedir para você tirar essa área, tá, gente? Isso é uma figura que a gente não consegue tirar a área. Mas você precisa ter pelo menos visto esse gráfico. Por quê? Porque qual que é a sacada? Que nesse último estágio, DA, é um processo de contração também. E é adiabática de novo. Nesse caso, o gás esquenta. Então, você tem expansão isotérmica adiabática. Depois, contração isotérmica adiabática. Então, ó, isotérmica adiabática, isotérmica adiabática. Então, em alguns livros, em alguns resumos, os professores de física costumam dizer assim: o ciclo de Carnot é constituído por duas isotermas e duas adiabáticas. Uma expansão isotérmica e uma adiabática, uma contração isotérmica e uma adiabática. O rendimento desse ciclo seria o máximo possível que uma máquina poderia ter. Tá? Descontando tudo que é atrito, descontando qualquer outro tipo de perda de energia. Tá bom? Percebe que o ciclo é bem diferente, pode falar. Faço. Ó, tá aqui, ó. Tudo bem? 9. Pediram a 9 aqui, tá? 7, 8, 9. Olha lá ele aí, ó. Ô, Dan, Hum, essa situação de, tipo, contrair e esquentar, e expandir e esfriar, só é possível porque a pressão permanece constante? Porque é meio lógico, né? não, porque é meio lógico. Uai, Você está falando do ciclo que eu mostrei aqui? Não, eu tô falando do ciclo de Carnot. Ah, completamente lógico, claro. Ele é um ciclo ideal, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa que ele é ideal? É muito difícil você provocar uma expansão dessa natureza aqui, ó, dentro de um motor, sem fazer o gás mudar a temperatura. Aqui também. Outra coisa, para você fazer um gás expandir adiabaticamente, a expansão tem que ser muito rápida. No motor isso nem sempre acontece. Então, quando você fala meio ilógico, eu concordo que na prática isso aqui é impossível de você fazer. Você vai fazer um gás expandir, contrair, sem mudar a temperatura? Difícil, hein? Difícil. Tá? Por isso que a gente fala que ele é ideal mesmo. Tá? 9. O gráfico representa valores de pressão e volume numa transformação cíclica. Transformação cíclica. Olha lá, pressão, volume. Então, nesse gráfico, antes da gente ler a questão em si, tá, pessoal? Nesse gráfico, o que eu percebo que está acontecendo? O gás, ele transita entre dois estados. Você tem aqui um estado A, que eu poderia dizer que ele tem um baixo volume e uma baixa pressão. Tá? Então, esse aqui é o estado A. Ele vai levar o gás do estado A para o estado B por um caminho. Ele faz isso aqui, ó. Nossa, ficou bem? Tudo bem, vai.
Então, sei lá que diabo ele faz com o gás, mas o que eu sei é o seguinte: no estado B, o gás está com uma pressão maior e um volume maior. Então, ele expandiu e, ao mesmo tempo, aumentou a pressão. Aí, do estado B, ele retorna para o estado A. Então, a gente pode dizer que isso é um ciclo gasoso. Isso é uma máquina térmica. Só que ele é um ciclo de 2 etapas. Tá? Então, vamos lá. Aí ele fala assim, assinale a alternativa. Oh, peraí. A ordem do percurso nessa transformação cíclica caracteriza uma máquina ou refrigerador. Como é que eu sei se isso é uma máquina ou um refrigerador, gente? Talvez a pergunta que eu tenha que fazer é um pouco antes disso. O que tem a ver uma geladeira com o que a gente está falando? Tudo. Volta um pouco aqui, ó. Volta um pouquinho aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Olha para isso aqui. Vocês acham que isso aqui é espontâneo? Sim. Por quê? A espontaneidade, ela tá na seguinte coisa. O calor, ele vem da fonte quente, entra para o gás, uma parte desse calor o gás usa, e ele joga o resto do calor para a fonte fria. Sabe por que isso é espontâneo, pessoal? Porque o calor está andando do quente para o frio, não tá? Quando a gente estuda termologia, qual é a primeira coisa que a gente aprende sobre calor? Que o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, é muito comum, quando a gente estuda termodinâmica, que a gente diga assim, ó, a máquina térmica, o motor a combustão ou a máquina térmica, ela é um processo espontâneo porque ela não viola a primeira lei da termodinâmica. Ela não viola a primeira lei da termodinâmica porque a primeira lei da termodinâmica diz que o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Agora, será que eu conseguiria construir uma máquina que fizesse o contrário? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Eu queria construir uma máquina que pegasse calor de onde está frio e jogasse o calor para onde está mais quente. Ou seja, eu gostaria de criar uma máquina que violasse a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Isso existe. E isso se chama geladeira, ar-condicionado. Qualquer dispositivo de refrigeração viola isso aqui. Viola. Certo? Para pensar, gente. Nós estamos aqui na sala de aula. Deve estar uns 22 graus. Lá fora está uns 28. Então, você concorda que o espontâneo é o calor vir de lá de fora para dentro? Como é que a gente consegue manter a temperatura aqui da sala numa temperatura mais baixa que lá de fora? O ar-condicionado, ele está pegando o calor daqui de dentro, que está mais frio, e está jogando ele lá para fora. Então, o ar-condicionado, ele faz exatamente isso. Imagina que a fonte fria seja, por exemplo, o interior de uma geladeira. E a fonte quente seja o exterior da geladeira. O que a geladeira fica fazendo 24 horas por dia? Fazendo isso aqui. Ora, como isso é possível? A geladeira consome trabalho. Para a geladeira conseguir pegar calor daqui para cá, ela precisa de um motor. O motor, ele faz aquilo que a natureza não consegue. A natureza faz isso, ó. Quando a natureza faz isso, eu produzo trabalho. Nós falamos isso na aula de ontem. Processos espontâneos são processos que produzem trabalho. Então, aí você fala, tá, mas por que você está falando tudo isso, gente? Porque a maneira que você tem de saber se uma máquina é espontânea ou não espontânea é olhando para o sentido do ciclo.
Vocês estão percebendo, por exemplo, que nesse processo aqui, o meu gás ele fez isso, ó. Esquenta, expande, esfria, contrai. Percebe que neste processo de transformações, ele está fazendo um ciclo horário. Ciclo horário. O fato do ciclo ser horário, pessoal, é uma indicação clara de que isso é uma máquina espontânea. Ciclo horário. Tá? Então, quando ele faz isso, gente, ó, quando ele voltando na questão, ó, volta aqui. Olha o ciclo. Horário, não é? Se esse ciclo é horário, significa que essa máquina ela está funcionando de maneira espontânea. Ela está pegando o calor da fonte quente, fazendo o trabalho e jogando o resto para a fonte fria. Tá? Então isso aqui é uma máquina térmica. Máquina térmica. Tá bom? 2. Frase 2. Aliás, continuando a completar, né? A ordem do percurso nessa transformação cíclica caracteriza uma máquina, não um refrigerador, tá? O ponto A indica o momento em que o gás possui a menor energia. Você está vendo que no ponto A, o gás está com volume baixo, pressão baixa, então ele deve estar com temperatura baixa. Então ele está com menos energia aqui, tá? Já o ponto B indica o momento em que o gás possui a maior temperatura. Aqui ele está mais quente, tá? O ponto B. Então ficou máquina menor e maior. Máquina menor e maior. Alternativa D de dado. Tá aí. Dan, Oi, faz a 7. faço. Pode Bom que você fazer já a tá 3 ligado, gente. também, Dan? Qual? A 3. Tá. 7 e 3. Sete. Ô, Dan, Que? tá reconhecendo minha voz? Peraí. Tô. O que você tá fazendo aqui? Quem que é? É, a irmã da pessoa que não veio comer hoje de manhã aqui. Ô, Dan, mandei uma mensagem pra você esse dia, você me deu um vácuo, hein? Que te dei vácuo, minha filha? Você... Cara, meu celular tá que nem... Cara, eu acho que eu nem vi sua mensagem. Não, eu tô brincando. Não, você me deu mesmo, mas é porque eu tava perguntando o nome de um negócio científico, mas deu certo. Ah, agora você tá achando que eu sou seu professor ainda, né? Fogo, Ah, que a nada. gente entra na faculdade, a gente continua tendo que aprender química orgânica, falando das coisas, a Fala gente isso esquece pra tudo. eles aí, viu? Avisa eles Pois aí. é, gente. Primeiro ano de faculdade é só química orgânica, É, bioquímica, ciclo de Krebs, aproveitem. ciclo do Kleber. Conhece o ciclo do Kleber? Você tá bem? Tá de Tô bem, férias? graças a Deus, de férias. Entrando Ah, no sexto semestre agora. ai, graças a Deus, hein? Tá Amém. acabando. Tá acabando. Falta só mais 3 aninhos. Só. Você vai ser geriatra? Fala pra mim. Ai, Dan, não dá, né? Não dá, né? Geriatria, Velho é foda. mas é o futuro da medicina, né? Vamos lá. 7. O experimento de difração, os experimentos de difração e interferência de luz realizados nos períodos de 1800 e pouco a 1800 e pouco, em analogia com os processos de interferência de ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905 o conceito de fóton, em que cada componente monocromático de frequência F de radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas em massa, com a qual a energia seria H vezes F, onde H, ele deu um valor aí, é chamado de constante de Planck. Para um pouco aqui.
Vamos tentar entender esse texto confuso. Assim, sendo muito sintético, sobre o que esse texto fala? Dualidade onda-partícula. E quando a gente estuda a luz, tanto na ótica como na ondulatória, volta e meia a gente vê professor falando que a luz é uma onda, que ela tem frequência, e que ela se propaga, e que ela reflete. Ok. Mas de vez em quando a gente ouve também professor dizendo que a luz é formada por fótons. Então, aqui ele faz uma espécie de contraponto entre duas teorias da luz. A teoria ondulatória, que foi proposta por um cara chamado Huygens, e depois foi, vamos dizer assim, comprovada por um outro cara chamado Maxwell. O Maxwell, ele basicamente prova que a luz é a propagação de uma onda. Só que quando Einstein desenvolve toda a teoria da relatividade e vai explicar uma outra coisa chamada efeito fotoelétrico, ele admite que a luz também pode ser considerada como uma partícula. E aí ele usa o termo fóton. Além disso, ele diz no texto que a energia do fóton ela pode ser relacionada com a frequência de uma onda. É uma coisa muito louca. Isso aqui é a equação que o Einstein propõe. Tá? A energia do sistema, da partícula, ela é igual a um número multiplicado pela frequência correspondente. Então, por exemplo, imagina, sei lá, uma partícula de luz azul, um fóton azul. Se o fóton é azul, ele tem uma frequência correspondente ao azul. Se eu colocar a frequência do azul aqui e fizer a conta, eu acho a energia do fóton. Tá? E esse número aqui, ó, é a constante de Planck. Tá bom? Beleza? Então, assim, pelo que eu estou percebendo no texto, ele está falando da dualidade onda-partícula. Outra coisa, quando ele fala aqui, ó, os experimentos de difração e interferência de luz. Preciso falar sobre isso. Gente, o que é a difração e o que é a interferência? A difração e a interferência são dois dos 300 mil fenômenos ondulatórios que a gente conhece, né? Difração, refração, interferência, reflexão, ressonância, efeito Doppler, polarização. Todos esses nomes vocês estão cansados de ouvir. O que vocês precisam lembrar é que esses fenômenos, eles são exclusivos de onda. Ou seja, se uma coisa difrata, é porque ela é uma onda. Se uma coisa interfere, é porque ela é uma onda. Então, o experimento mais importante que, vamos dizer assim, abre a perspectiva para a física de que a luz é uma onda, é o experimento da fenda dupla. É o experimento da fenda dupla. Esse experimento ele foi feito já no século XIX, por um cara chamado Christian Huygens. O que ele fez basicamente? Ele construiu um aparelho, basicamente, onde eu tinha aqui, ó, uma fonte de luz, ok? E aqui eu tinha um detector de luz. Aqui eu tinha um detector de luz. E o lance aqui era o seguinte, cara, eu quero saber, afinal de contas, se a luz é onda ou é partícula. Então, o experimento sugerido pelos caras foi o seguinte. Vamos pegar essa fonte de luz e jogar a luz no detector. Só que, antes da luz chegar no detector, ela vai passar por dois buraquinhos. Deixa eu aumentar o zoom, porque senão o pessoal de casa não enxerga. Nós vamos construir um sistema onde a luz, para chegar no detector, ela vai ter que passar por duas fendas aqui, ó. Só que, mano, pensa num buraco pequeno. Esse buraco aqui, gente, ele tinha o tamanho do núcleo de um átomo. Imagina você construir uma fenda cujo tamanho dela é tipo 1 nanômetro. Tudo bem? Muito bem.
Qual que era a ideia? Cada vez que a luz batesse no detector, o detector ia acusar emitindo um sinal. O experimento era o seguinte: se a luz fosse formada apenas por partículas, o que provavelmente ia acontecer a hora que eu ligasse a fonte? Se a luz for formada por partícula, vai vir luz para cá, vai vir luz para cá, e o detector vai apresentar duas manchas. E era esse o resultado que os caras estavam esperando. Porra, a luz é uma partícula. O que aconteceu no final das contas? Quando os caras ligaram a fonte e deixaram a luz se propagar, passar pela fenda e atingir o detector, o susto foi geral. Por quê? Eles viram várias manchas. Várias manchas. Os caras falaram, caralho, velho, que porra é essa? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram essas manchas e fizeram cálculos para responder a seguinte pergunta: que tipo de trajetória uma partícula deveria fazer para ter esse tipo de manchas distribuídas aqui? Para surpresa deles, a única possibilidade da luz apresentar esse tipo de padrão é que a luz se propagasse como uma onda. O que a luz fez foi exatamente isso aqui, ó, gente. A luz se propagou. Quando ela chegou aqui, ó, ela fez isso, ó. Difratou, e uma onda começou a interferir na outra. Ficou uma bosta meu desenho, tá? Vocês já entenderam. O padrão de propagação da luz não condizia com o fato da luz ser partícula. Então, esse experimento, quando ele fala de difração e de interferência, são os resultados que, vamos dizer assim, corroboram o caráter ondulatório da luz. Tudo bem até aqui? Então, se vocês me permitirem, eu vou ler de novo a frase. Eu acho que agora ela vai fazer mais sentido. Ó. Aqui? Não. Não. Olha, vamos ler de novo a frase, porque agora vai fazer sentido, ó. Os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência de ondas acústicas, ou seja, ele está comparando a luz com o som. Esses experimentos corroboraram a natureza ondulatória da luz. Agora entendemos. Agora a segunda parte. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905 o conceito de fóton, blá 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 blá. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, Arthur Compton, que é um outro físico, em 1932, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa de raio-x por alvos de elementos leves, como grafite. De acordo com o texto e os seus conhecimentos, é correto afirmar que... Vou deixar vocês pensarem um pouco aí. Presta atenção nessa frase no finalzinho, que ele fala assim, ó. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton. Então, pelo que eu entendo, o experimento do Compton, ele vai numa linha oposta à ondulatória. Ele vai comprovar que a luz é formada por partículas, tá? Beleza? Vamos ver uma por uma, o que vocês acham? A radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório. Não, né? Se eu estou usando uma teoria que atribui à luz a ideia de uma partícula, então eu não posso explicar a luz apenas pelo caráter ondulatório. B. Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular.
Puta que pariu. O que é comportamento corpuscular? Comportamento de corpo, comportamento de matéria, comportamento de corpúsculo. E isso é verdade, porque ele fala no texto, ó, a hipótese da existência de fótons, ou seja, a hipótese de que a luz é matéria, só foi aceita a partir do experimento de Compton. Então, o Compton, de uma certa forma, contribuiu para a visão de que a luz é formada por fótons, tá? Vamos ver as outras aqui, para ver o que pode ter de errado. A energia de um fóton independe do seu comprimento de onda. Olha que foda essa pergunta. A energia do fóton independe do seu comprimento de onda. Mentira. Por quê, gente? Dá uma olhada aqui, ó. A energia do fóton não é H vezes F? Só que, gente, por favor, V não é igual a lambda F? V não é igual a lambda F, ó. Velocidade do fóton igual a lambda vezes F. Se a velocidade do fóton é igual a lambda vezes F, você concorda comigo que F é igual a C sobre lambda? Só isolei a frequência. Pega essa frequência e joga aqui. Ó, energia do fóton igual a H vezes C sobre lambda. Ou seja, eu posso dizer assim, ó. Eu vou falar a mesma coisa, só que de duas formas, tá? Quanto maior a frequência do fóton, maior a sua energia. Ok? Quanto maior a frequência, maior a sua energia. Ou, quanto menor o lambda, maior a sua energia. Então, eu consigo relacionar a energia do fóton com frequência ou com comprimento de onda, sim. Tá? Por isso, a C está falsa. D. A hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com resultados experimentais? Não, por quê? Eu tenho resultados que comprovam que a luz é onda e eu tenho resultados que comprovam que a luz é matéria. O experimento do Compton comprova que a luz é feita de fóton. Tá? E Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz deveriam estar incorretos. O Einstein não fez nenhum experimento de difração e nem interferência. O Einstein, muito pelo contrário, o Einstein fala que a luz é formada de partículas. Ou seja, o Einstein, gente, ele resgata a ideia de Newton. Eu acho muito linda essa história, vocês me desculpem, eu sei que é uma aula de revisão, mas eu preciso parar. O Einstein, quando ele elabora a teoria da relatividade, ele basicamente acaba com a teoria do Newton. Quando ele fala que o tempo é relativo, ele está acabando com a teoria do Newton. Mas, ao mesmo tempo, ele resgata a ideia do Newton de que a luz era feita de partículas. O primeiro físico a tentar explicar a luz foi o Newton. E a explicação do Newton, ela era muito, mas muito parecida com a do Einstein. Ele dizia que cada cor era formada por um tipo de partícula. O Newton. Isso 400 anos antes, 300 anos antes. Tá? Beleza? Então é isso. Então a resposta é B de bola, tá? B de bola. Alguém tinha pedido para fazer a 3, né? Ou era a 4? Ô, Dan, Três. A 3 estão é a 3. pedindo a 13 e a 11. 3 e 11? Ou Não. 13? 13 e 11. 13 e 11, tá. Isso. 13 e 11. A 3 também, Dan. Ah, a 3 também. Eu sabia que alguém estava pedindo a 3 aí. Então vamos fazer a 3 primeiro. A 3. A 3 fala o seguinte. Um aparelho gerador de ondas produz uma onda estacionária no plano vertical em uma corda com extremidades presas nos pontos A e B, conforme o representado na figura abaixo. A distância entre os pontos A e B é de 2 metros e a velocidade de propagação da onda
na corda é de 300 metros por segundo. Desculpa, 300 centímetros por segundo. E ele quer a frequência. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, vamos aproveitar e falar um pouquinho de onda estacionária. As ondas estacionárias são ondas geralmente produzidas em instrumentos de corda ou de sopro. Tipo violão, violino, tá? Guitarra, baixo, flauta, acordeon, essas coisas todas. Como que funciona uma onda estacionária? Imagina que imagina que aqui eu tenho uma corda, tá? E aí eu pego essa corda e começo a vibrar a corda com uma determinada frequência. Dependendo da frequência que eu usar aqui, eu vou começar a perceber na corda a formação de ondas que parece que elas estão paradas na corda. Por exemplo, vamos imaginar que eu comece a chacoalhar essa corda com uma frequência X. De tal maneira que essa corda começa a fazer isso aqui, ó. Peraí. A corda começa a fazer isso aqui, ó. Ó. Eu começo a chacoalhar a corda de uma tal maneira que ela começa a fazer assim, ó. Só que, tipo, ela vai fazendo isso tão rápido que você acaba vendo uma bola. Você não consegue ver a corda fazer isso aqui. Ela começa a vibrar tão rápido que você simplesmente vê uma coisa assim, ó. Cara, vocês não têm noção. Eu olho para isso, sabe o que eu vejo? Um cacau. Mas é um cacau. Para de ser nerd, caralho, elipse. Ah, tomar no cu, elipse. Parece uma boca, né? Eu olho e parece um cacau. Bom, enfim. Isso aqui é chamado de onda estacionária. Só que eu posso produzir vários tipos de formas de ondas estacionárias. Por exemplo, isso aqui é uma frequência que produz a onda estacionária mais simples que existe. A gente chama essa onda de onda fundamental. Se eu aumentar um pouquinho a frequência dessa onda, eu vou produzir uma segunda forma de onda estacionária. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Isso aqui é chamado de segundo modo de vibração harmônico. Aqui. A gente percebe o seguinte, só que assim, não é qualquer frequência, tem uma frequência especial para fazer isso, para fazer isso. Tá? O fato é, cada vez que você produz uma nova onda estacionária, então essa onda é chamada de onda fundamental, ou também conhecido com o nome de primeiro harmônico. Essa daqui é a onda do segundo harmônico. E aí a gente vai percebendo que esses harmônicos vão ficando... Quanto mais rápido você vibra, mais bolotas você enxerga. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso contar para vocês. Quando a onda estacionária é produzida, a gente percebe que existem pontos na onda que não vibram. Não vibra. Então, tipo assim, se você ficar olhando para isso aqui, ó, por exemplo, você pode procurar no YouTube. Procura lá. Onda estacionária segundo harmônico. Vai aparecer o cara mostrando isso aqui. Você vai perceber que esse ponto aqui do meio, ó, ele não vibra. Esses pontos que não vibram são chamados de nó. Nó da onda. Nó. Aqui eu tenho ventre, que é tipo uma barriguinha. Tá vendo? Ó? Ventre, nó. Ventre, nó. Então a gente fala assim, ó. Primeiro harmônico, um ventre. Segundo harmônico, dois ventres. Tudo bem? Agora, dá uma olhada no desenho que ele deu pra gente. Vamos lá.
O desenho que ele deu para a gente é uma onda é uma corda vibrando em terceiro harmônico, gente. Como é que eu sei que é terceiro harmônico? Porque tem 3 barriguinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puta, com 10 vai ser foda dividir, hein, velho? 1, 2, 3,3. 1, 2, 3,3. Então é isso aqui. Mais ou menos aqui, 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 aqui. Ele desenhou isso aqui, ó. Vê se você concorda. Ó. Ron. É isso. Ron. Ele desenhou isso aqui, não é? Ó? Só que é o seguinte, gente. Imagina que essa onda, essa corda, ela tá vibrando rápido pra cacete. Então, a todo momento, isso aqui tá fazendo assim, ó. Só que tão rápido que você acaba vendo isso aqui, ó. Tá? Esse é o modo de vibração de terceiro harmônico. Tá? O que ele quer saber? Que frequência está acontecendo aqui? Tudo bem? Bom, gente. Ó. V igual a lambda vezes F. O que eu preciso descobrir é o lambda. O lambda. Ah, professor, ele falou que a corda ela tem o comprimento de 2 metros. O comprimento da corda é de 2 metros? Deixa eu ver. É, né? Então, não posso dizer que o lambda é 2 metros? Não. Não. 2 metros é o comprimento da corda. O que eu preciso descobrir é o comprimento da onda. Então, eu vou fazer o seguinte. Ô, gente, dá uma olhada nesse modo de vibração aqui. Vocês conseguem me dizer quantos comprimentos de onda existem dentro desse modo de vibração? Ou melhor, quantos lambdas tem aqui? 1,5. 1,5. Aqui é um momento delicado, porque eu sei que tem muita gente que não entende por que é 1,5. Tem 1,5 onda. É isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que tem 1 lambda e meio, eu estou dizendo que tem 1,5 onda aqui dentro. Quer ver, ó? Uma onda não é uma crista e um vale? Então, olha aqui, ó. Crista, vale. Isso aqui é uma onda. Mais uma crista. Então, veja. Aqui eu tenho meia onda. Aqui eu tenho uma onda. Aqui eu tenho 1,5 onda. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. O lambda, desculpa, 1,5 lambda, 1,5 lambda é o comprimento da corda. Se 1,5 lambda vale 2, o lambda vale 2 sobre 1,5 metro. Tá bom? Agora eu pego esse lambda e jogo aqui. Tá bom? Então fica V igual a lambda F. A velocidade da onda é 300 centímetros por segundo, né? 300 centímetros por segundo, é. Ou 3 metros por segundo. Eu vou colocar metro, tá, gente? Porque daí o lambda já está em metro. 3 igual a 2 sobre 1,5 vezes a frequência. Então a frequência vai dar 4,5 sobre 2, dá 2,25. Hertz. Tá? Beleza. Então ficou a alternativa A. É isso mesmo. Depois da 3 era 13. E depois da 13 acho que tinha 11 também, né? É isso? 13. 13 e depois a 11. Então vou na ordem, tá? 13.
Dá 5? Tem. Beleza. Deixa eu só anotar aqui, então, peraí. É 13, 11 e 5. Se não eu esqueço. Já? Nossa. Vamos tomar um café. Na volta a gente vê o que faz, tá? Puta, cara, desculpa, eu perdi um pouco da noção do tempo. Já é 4h20, mano. Ô, Dan, Que? você poderia explicar como você achou Lambda? Eu não entendi. Poderia fazer o quê? Explicar como você achou Lambda? Eu não entendi. Posso, peraí. Espera só um pouco. Espera só um pouquinho.